motivo da alegria estar aqui juntamente com os irmãos nessa noite, para poder bendizer o nome santo do Senhor, né? Uma grata oportunidade. Quantos irmãos procuram o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16? Quero fazer minha menção, a gratidão a Deus por essa oportunidade, pela vida do pastor Nelson, irmã Marlene, pelos obreiros, pela amada igreja que nos recebeu. Estamos aqui apenas como um cooperador do Senhor para essa obra. Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu levo a tua carga, você carrega a minha, e juntos nós vamos ao encontro do noivo para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículos 13, 14 e 15, e eu ministro uma palavra para o teu coração nessa noite. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Amém? Por isso se assentaram glorificando o nome santo do Senhor enquanto eu faço um momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, prova o Senhor, meu Pai, que eu seja o ministro da tua palavra, Senhor. Então é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. É necessário que o teu Espírito Santo tome a direção dos meus lábios, tome a direção da minha voz, tome a direção das palavras a ser ministrado ao coração da tua igreja nessa noite, Senhor. Porque eu creio no poder de uma palavra que despede labaredas de fogo, Senhor. Que tem poder, Senhor, de incendiar a nossa alma e nosso espírito, Senhor. Que tem poder, Senhor, de fazer com que nós saiamos daqui, meu Pai, transbordante, Senhor, com a tua presença gloriosa, Pai. Senhor, eu sou grato ao Senhor pelos testemunhos, pelos louvores, pelas orações, pelas palavras entoadas nesta noite, meu Pai, e por tudo que o Senhor já se operou através dessa palavra ministrada, em nome de Jesus. Jesus já havia passado por diversos lugares: Galileia, Cafarnaum, Nazaré, Gadara. Só que Jesus nunca tinha estado em Cesareia de Filipe. Jesus ele está entrando na parte final do teu ministério. 6 meses mais tarde, Jesus estaria no Gólgota sendo crucificado, pagando preço pela minha e pela tua vida, para que nós tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui glorificando e enaltecendo o nome santo do Senhor. Cesareia de Filipe é uma antiga cidade localizada ao sudoeste do Monte Hermon, uma região que hoje é arqueológica por nome Baniás. Nós vemos que no ano 20 a.C., o rei Herodes ele construiu um grande templo de mármore branco aos pés do Monte Hermon, e ele dedicou a César Augusto. Só que quando Herodes morre, a cidade fica na mão do seu filho Herodes Filipe, na qual faz com que a cidade venha se expandir e ganhar embelezamento. E para que ele achasse graça diante do imperador Tibério César, ele muda o nome da cidade, colocando o nome da cidade Cesareia de Filipe. É nessa região onde Jesus escolhe para trazer os seus discípulos, um lugar que não era muito frequentado pelos judeus, um lugar que os judeus costumeiramente não se localizavam, porque ali se encontrava naquele tempo um grande centro pagão de rituais a deuses pagães, onde havia adoração, rituais e ofertas e sacrifícios de bode a um deus chamado Pan, que era metade homem, metade bode, aonde os sacrifícios que restavam eles se enterravam naquele lugar, uma região obscura, porque eles não queriam se chegar sobre aquele lugar devido ao grande paganismo que havia sobre aquela região. Só que Jesus ele sempre entra onde as pessoas não querem entrar. Jesus ele sempre faz algo diferente, porque aonde Jesus ele entra, ele muda o cenário. Aonde Jesus ele passa, ele muda o quadro. Aonde Jesus ele passa, alguma coisa acontece. Aonde Jesus
passa, cura, libertação, maravilha, prodígio, ou se não, ensinamento Ele deixa sobre aquele lugar. E quando Jesus Ele entra naquele lugar, Ele vai fazer ali com que a luz gloriosa da tua presença disperse toda a trevas, para que Pedro receba a revelação que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia, glórias a Deus, porque o Pai assim havia revelado para ele. Essa região é uma região muito tenebrosa, por isso os judeus não entravam naquele lugar. Eles consideravam que as portas do inferno se encontravam em Cesareia de Filipe. Eles, até os dias de hoje, se você buscar visitas para Israel, as pessoas gostam de visitar essa gruta, porque nessa gruta era onde os judeus consideravam que era uma porta que levava eles para o mundo das trevas, mas aonde as forças inimigas, demoníacas se operavam, mas era um lugar como esse, que é onde as trevas dominavam, o poder dos demônios dominava, e Jesus ele diz: eu vou mostrar quem eu sou. Se eu sou o Cristo do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão, e aqueles que estão edificados em mim, pode ter certeza que pode sair para a batalha. O inferno vai se levantar, principado e potestade vai se levantar, hostia espiritual da maldade vai levantar, mas aqueles que estão fundados comigo, a rocha inabalável, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É no lugar tenebroso, obscuro, onde as regiões, onde as fortalezas demoníacas se operam, que Jesus ele traz os seus discípulos e começa a fazer perguntas para os seus discípulos. A primeira pergunta que Jesus ele faz para os seus discípulos é dizendo assim: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? O que as pessoas estão dizendo a meu respeito? O que a multidão, aqueles que não estão conosco aqui nessa intimidade, está dizendo que eu sou? Quem recebeu cura, libertação, visão, força para andar, restauração, só que não está no meu ciclo de intimidade, está dizendo que eu sou? Os discípulos ali tomando a palavra, um vai dizer ali: ó, eu tenho ouvido por aí que tu és João Batista. Talvez ali por causa das palavras de repreensão do pecado, talvez por causa das palavras que Jesus dizia: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. As pessoas estão dizendo que tu és João Batista. Só que tem outro discípulo que está dizendo: Senhor, mas eu tenho ouvido por aí também que tu és o profeta Elias, porque eles acreditavam que através das profecias de Malaquias o espírito de Elias havia de vir. Então eles estão dizendo por aí que tu és Elias. Talvez por causa das palavras de ousadia, talvez por causa das palavras de autoridade, talvez pelo poder de trazer a cura, estão dizendo que tu és Elias. Ó Senhor, mas tenho ouvido também que tu és Jeremias. Talvez por causa da consternação, o quebrantamento de coração de Jesus, que se movia constantemente de íntima compaixão por causa das nossas dificuldades, ou até mesmo por causa do choro, por causa da morte de um amigo. As pessoas estão dizendo que tu és Jeremias, o profeta chorando, que se lamenta porque as pessoas não se voltam para Deus. Mas eu tenho ouvido também que pode ser qualquer um dos profetas, Obadias, Joel, Malaquias, alguns dos outros profetas estão dizendo que tu és. Só que é lindo isso, porque diante dessa questão, Jesus ele traz ensinamento para nossas vidas. Porque Jesus ele começa a mostrar coisas profundas que eu e você precisamos entender. Jesus ele traz duas situações muito profundas neste versículo, porque antes dele vinha a resposta gloriosa através da boca de Pedro, na qual Jesus havia perguntado: eu entendi, eles estão dizendo isso a meu respeito, mas e vocês que estão próximos de mim, fazendo parte do meu ciclo de intimidade, quem eu sou para vocês? Só que antes da resposta gloriosa de Pedro, revelada pelo Espírito da parte do Pai, nós precisamos ter uma certeza nas nossas vidas que é confirmada no versículo de número 14. Porque as pessoas estão dizendo que Jesus ele é qualquer tipo de homem, mas então confirmou a humanidade do nosso Senhor. Porque a humanidade de Cristo é muito julgada ou questionada por muitos. Porque tem Cristo sendo pregado por diversas maneiras. Tem pessoas que buscam Jesus somente como Jesus o curandeiro, o libertador,
simplesmente como um anjo, ou até mesmo um homem que deixou um legado, ou talvez um sofredor que ainda está pendurado na cruz do Calvário como derrotado. Mas só que tem pessoas como eu e você, assembleianos, que ainda pregamos que Ele é o Cristo, o Messias prometido, que Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido, para ter comunhão com o Pai. E é no meio desse cenário onde as pessoas estão dizendo que Jesus é homem, até mesmo inspirado por Deus, mas Ele é homem. João Batista, Elias, Jeremias estão dizendo que tu és homem. Eles têm a multidão, as pessoas que recebem cura, mas não quer participar do ciclo de intimidade de Jesus. Só vê Jesus como homem, mas não vê como Deus que se despiu de toda a tua majestade e glória e habitou no meio de nós, para que nós viéssemos essa luz maravilhosa ao seu perante. Só que se nós tivéssemos a oportunidade de viajar na história, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela tem poder de entrar na divisão da alma e do espírito, na junta e da medula, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Se essa palavra é viva, não importa se eu pregar no Gênesis ou Apocalipse, a presença daquele que está vivo vai se operar sobre a minha e sobre a tua vida. E se nós tivéssemos a oportunidade de viajar na história da Bíblia Sagrada e começar a buscar e perguntar para esses homens e mulheres quem Jesus é para eles, o que eles diriam acerca da pessoa de Jesus, se nós tivéssemos a oportunidade de descer na terra de Gilgal e perguntasse para Josué: Josué, quem Jesus é para você? Josué diria: ele é o capitão dos exércitos. Se tivéssemos a oportunidade de descer no tempo de Juízes, se chegar diante da tribo de Dan e perguntar por um homem da terra de Zora por nome Manoá, Manoá é pai de Sansão, e perguntasse para ele: Manoá, quem Jesus é para você? Ele diria assim: para mim ele é o maravilhoso. Se nós tivéssemos a oportunidade de descer no tempo do reinado de Salomão e andasse pelo jardim com Salomão e perguntasse: Salomão, quem Jesus é para você? Ele diria: para vocês eu não sei, mas para mim ele é o meu amado. Se nós tivéssemos a oportunidade de descer na terra de Uz e perguntasse para um homem temente a Deus por nome Jó e perguntasse para ele: quem Jesus é para você? Ele diria: para mim ele é o Redentor que vive. Se tivéssemos a oportunidade de descer no templo nos dias do profeta Isaías e perguntasse: Isaías, quem Jesus é para você? Ele diria inúmeras coisas acerca de quem Jesus é para ele. Ele diria: ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E não somente isso, ele ainda é a raiz de Davi. Se nós tivéssemos a oportunidade de descer pela terra de Sicar e encontrasse junto à herdade de Jacó uma mulher sem cântaro na mão e perguntasse para ela: ei, quem Jesus é para você? Ela diria: para vocês eu não sei, mas para mim ela é aquele que ainda tem a água da vida eterna. Se nós tivéssemos a oportunidade de descer em Betânia e perguntasse para Lázaro: Lázaro, quem Jesus é para você? Lázaro diria: para você eu não sei, mas para mim ele ainda é a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá, está vivo na tua vida. Ainda que esteja morto, vai reviver. Ainda vai reviver na tua vida. Ainda que esteja morto, vai reviver por causa da presença de Jesus na tua vida. Só que agora nós tivéssemos a oportunidade de se chegar diante desses três homens citados, João Batista, Elias e Jeremias, o que eles diriam acerca da pessoa de Jesus. Primeiramente, se nós pudéssemos descer diante aleluia, glórias a Deus, do Rio Jordão, e se chegasse diante de João Batista e dissesse: João Batista, quem Jesus é para você? Ele diria: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não somente isso, sabe por quê? Porque ele é aquele que ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo. Tem pessoas desejosas pelo fogo do Espírito Santo aqui nessa noite. Ele ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele ainda batiza com o Espírito Santo. O desejo
por acaso, você não foi resgatado por acaso, você não se chegou na casa do Senhor por acaso, você não foi escolhido por acaso, o preço não foi pago por acaso na tua vida. Jeremias, quem Jesus é para você? Para mim, Ele é aquele que me conhece antes mesmo de eu ter sido formado no ventre da minha mãe. Você não é fruto do acaso, você é escolhido antes mesmo de ter sido gerado no ventre da tua mãe. E não somente isso, sabe por quê? Porque Ele ainda é o oleiro, meus queridos, que pega vaso quebrado, vai ter um vaso novo, um vaso para a honra, para que os tesouros dele venham se operar sobre a tua vida. Ainda tem joias preciosas dentro desse vaso de barro. O Senhor, Ele modela a tua vida e faz de você um vaso de honra para a glorificação do teu nome. Só que agora eu queria chegar nos dias do profeta Elias. Eu queria sentir a experiência que o profeta Elias sentiu. Eu queria sentir a experiência de ser arrebatado com vida, mas talvez nem eu e nem você vai chegar nesse dia. Mas se nós não chegarmos a ser arrebatados como Elias foi, não tem problema não. Dentre os mortos nós vamos ser os primeiros a ressuscitar por ter dormido em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas se eu tiver essa oportunidade de se chegar diante do profeta Elias, seja diante do ribeiro de Guerite ou no alto do Monte Carmelo, e perguntasse quem Jesus é para você, primeiramente diante do ribeiro de Guerite, ele me diria assim: irmão Anderson, Ele é aquele que ainda envia, aleluia, os corvos para alimentar os seus profetas, pastor. Ele ainda envia os corvos para alimentar os teus profetas. Não importa a sequidão, não importa as portas fechadas, o que importa é que o Senhor envia as aves do céu para alimentar a minha e a tua vida, para a glória de Deus. Segundamente, se eu tiver essa oportunidade de se subir diante do Monte Carmelo e perguntasse quem é Jesus para você, ele diria: vem aqui comigo diante do altar, restaura o altar juntamente comigo. Está restaurado o altar, está restaurado. Eu vou te mostrar agora quem Jesus é para mim. Coloca o teu joelho no chão, começa agora a clamar ao Pai, começa a suplicar ao Pai, porque quem Jesus é para você? Ele é aquele que, quando o altar está restaurado, você pode colocar o joelho no chão, suplicar o favor dele. Ele, como resposta, envia fogo dos céus. Glória a Deus. O Senhor responde a oração com fogo ainda, meus queridos. O Senhor ainda responde as tuas orações com fogo. Glória a Deus. A humanidade de Cristo é confirmada por aqueles que estão longe, mas aqueles que são íntimos de Jesus está dizendo: Ele é Deus. Então, se a humanidade, a divindade de Cristo está sendo confirmada, vem comigo na humanidade, na divindade de Cristo, porque na humanidade de Cristo Jesus, Ele dorme dentro do barco, mas na tua divindade Ele se coloca de pé, repreende o vento, coloca um mar e uma grande bonança. Vem comigo, aleluia, glórias a Deus, porque na humanidade de Cristo Ele diz para a mulher: mulher, tenho sede, mas na tua divindade Ele diz: ó mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que fala contigo, é tu que me pedirias água, e eu te daria água viva, e aquele que tornar a beber dessa água nunca mais terá sede, porque dele eu farei jorrar uma fonte de água viva para a vida eterna. Na humanidade de Cristo, Jesus chora por causa de um amigo, mas na divindade de Cristo, Ele diz: Lázaro, vem para fora. Na humanidade de Cristo, no jardim de Getsemane, Jesus, Ele diz: Pai, passa de mim este cálice, mas na tua divindade Ele diz: todavia seja feito conforme a tua vontade. Na cruz do Calvário, a humanidade de Cristo diz: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Mas na tua divindade Ele diz: está consumado, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Na humanidade de Cristo, Jesus é colocado morto dentro da sepultura, mas ao terceiro dia, na tua divindade, o anjo desceu, removeu a pedra, e Jesus, Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nessa noite podemos cantar: porque Ele posso crer, porque Ele ainda está vivo na tua casa, Ele ainda está vivo na tua vida, Ele ainda está vivo
mas a trombeta toca e eu e você ficamos. Mas os amigos em Cristo, Ele vai te corrigir, Ele vai te exortar, Ele vai dizer que você trilhava o caminho da verdade e da justiça e se desviou dele e é tempo de voltar. Mas só que Ele não vai te abandonar, Ele vai estar contigo, amigo do mundo não. Na hora que a situação da tua vida complicar, Ele vai embora. Jesus, Ele está trazendo um ensinamento muito profundo, sabe por quê? Porque Jesus pergunta porque as pessoas estão longe, fora do teu convívio de intimidade. Tem muitas pessoas dando legalidade para quem está longe, pouca legalidade para quem está perto. Eu não entendi. Tem muitas pessoas dando legalidade e voz de pessoas que não conhecem o caráter de Cristo, renovador na tua vida e transformador, para dar legalidade, aleluia, e deixando de dar legalidade para quem verdadeiramente conhece o caráter transformador de Cristo. Jesus, Ele pergunta quem eles estão dizendo que eu sou. As pessoas estão fazendo suposições e especulações acerca de quem você é e você está aceitando. Feridas estão sendo abertas, angústias estão sendo lançadas e você está aceitando. Mas aprende com Jesus nessa noite, assim como eu estou tendo que aprender. Jesus ensinou algo tremendo, sabe por quê? Porque Jesus não está preocupado com achismo e especulação de ninguém, porque Ele conhece o seu próprio caráter. E quando você conhece o próprio caráter transformador que Cristo fez na tua vida, você não aceita de palavras que não têm intimidade com Jesus. Você não acata palavras de intimidade com Jesus. Concluo. Aleluia. Queridos, Jesus, Ele mostrou um ensinamento para nossas vidas. As pessoas estão dizendo isso a meu respeito, ok. Mas e vocês que fazem parte do meu círculo? E vocês que estão todo dia na minha casa? E vocês que dobram o joelho para agradecer? E vocês que expressam louvor para mim? E vocês que leem a palavra para que eu fale contigo? Quem vocês estão dizendo que eu sou? E a segunda pergunta para a tua vida que Jesus está fazendo é o quê? Quem você é? Porque pode ter especulação e achismo, mas se você conhece a essência de quem você é, você deixa cair por terra para que os últimos se cheguem. Vai essa mensagem de reflexão. Quem Jesus é para você? E quem você é? Que tipo de opinião você está aceitando? De quem está longe ou de quem está perto daquele que conhece o caráter de Cristo? Sexta-feira, no culto de ensinamento da palavra, os discípulos de Emaú não sabiam que Jesus estava andando nele. Jesus está dizendo: por que entristeçais? Dentro de 3 dias eles já não reconheciam mais a fisionomia de Jesus. Imagine nós, que muitas das vezes ficamos uma semana sem vir na igreja, sem prestar um culto de adoração para Ele. Só que quando Jesus se revelou para eles, assim como está se revelando para nossas vidas nessa noite, Ele diz: ficai aqui conosco. Deixa nós desfrutar da tua presença. Aleluia. A escola dominical dessa manhã, no tema da mensagem foi: quando Deus se revela para o homem, e Ele está revelando para a tua vida. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não mudou, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, e Ele será eternamente, para que o nome dEle seja constantemente glorificado por mim e por você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Meu tempo encerrou. Amém? Amém? Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra é confirmada. Isso aqui é poder de Deus que desperta labaredas de fogo. Recebe essa palavra, examina a tua vida. Quem Jesus é para você e quem você é, para receber a opinião de pessoas que não têm intimidade com Jesus. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.
antes eu tinha ouvido só falar. Aí agora meus ouvidos ouvem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, sentirei. Você está sentindo Jesus aqui? Você está sentindo a presença dele aqui? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para Deus? Quem é Jesus para nós? Pai, Ele teve que mandar o seu filho. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para ti? E eu falo e repito, muitas das vezes adentramos ao templo para adorar e não adoramos. Achamos que estamos adorando para o homem e para a mulher, mas não adorem a Jesus. É Ele que é merecedor de toda adoração. Ai, que na cantoria que essa semana, assim, igual eu, vai ficar essa pergunta no meu e no teu coração: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para ti?